Nós convidamos hoje o professor titular de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da UFJF, diretor do NUPES da UFJF, Alexander Moreira Almeida, que é médico psiquiatra, coordenador das seções de Espiritualidade e Psiquiatria da Associação Mundial Latino-Americana e Brasileira de Psiquiatria, e é professor associado de Psiquiatria e fundador e diretor do NUPES. O NUPES é o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. E o professor Alexander é um dos principais pesquisadores na área de espiritualidade. Convidamos também mestre, doutora e psicóloga especializada em terapia cognitiva comportamental, com 20 anos de experiência clínica e acadêmica, diretora e fundadora da NEISME e Clínica Ágape Psicologia, a doutora Janaína Siqueira. Eu agradeço a ambos pela visita aqui ao nosso estúdio. Vamos conversar sobre um pouco. Primeiro, doutor, vamos conversar sobre o congresso, né? Espiritualidade no ciclo da vida. O que será discutido, o que se espera apurar neste evento? Muito bem. Primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e a todos que estão nos assistindo também. Bom, o CONUPES já está na 6ª edição, né, um Congresso Internacional de Ciência, Saúde e Espiritualidade. E ele já tem se tornado como um hub, um ponto de encontro de pesquisadores, clínicos e pessoas interessadas na exploração científica, acadêmica da espiritualidade, da religiosidade como um todo. Nós já temos nesse congresso pessoas de 21 estados e mais de 100 cidades inscritas. Então são pessoas que se reúnem nesse interesse em uma área interdisciplinar. São pessoas da área de saúde, medicina, psicologia, enfermagem, mas também da área de história, da educação, etc. E o que nós estamos esse ano especificamente focando na espiritualidade no ciclo da vida, especialmente na infância, na adolescência e no envelhecimento e na terminalidade, né? Nós teremos mais de 20 conferencistas de todo o Brasil, muitas das principais universidades, e 2 conferencistas internacionais. Professora Lisa Miller, professora titular de Psicologia, Universidade da Colômbia, uma das principais autoridades no mundo na área de espiritualidade, criança e adolescente. Tem livros que foram best-seller do New York Times, então ela vai trazer o que tem de mais atual e prático, como entender a espiritualidade da criança e como isso pode ser trabalhado de modo ético e baseado nas melhores evidências científicas. Teremos também um professor de Harvard, um pesquisador de Harvard, que também vai trabalhar sobre o florescimento humano, o bem-estar. Eu queria combinar com vocês aqui. Não vou fazer uma pergunta para cada um respondendo. Vocês podem interagir aqui, fica muito mais fácil até para o ouvinte. E aí, uma pergunta também que perpassa a nossa discussão: como combinar espiritualidade e ciência? Então, a espiritualidade, ela é essa busca do ser humano por uma razão última da vida, e de um modo geral a espiritualidade tem a ver com a noção de transcendência, de que existe algo que vai além desse mundo material que a gente vive. Todas as tradições espirituais, desde Yanomamis na Amazônia, ao budismo, ao cristianismo, tem uma ideia de que existem deuses, espíritos ancestrais, existe alguma coisa que vai além deste mundo que é fundamental. E o que a ciência tem que fazer? A ciência precisa de estudar isso. As pessoas que vivenciam, que acreditam, que têm essas experiências, é preciso entender este fenômeno, como isso impacta a vida das pessoas e até as causas deste fenômeno. Então, hoje em dia, a investigação científica da espiritualidade é algo já muito bem estabelecido. As principais universidades do mundo, Oxford, Harvard, Cambridge, no Brasil, como a USP, têm centros de pesquisa nessa área. Então, não é colocar essa ideia de uma oposição entre espiritualidade ou religião e ciência, é uma ideia já ultrapassada no ambiente científico atual. A filosofia já fez essa combinação. A gente tem aquela discussão entre o espiritual e o científico, e a igreja, principalmente no setor da filosofia, já fez essa combinação. Não são antípodas, não são antagonistas, eles se somam. E aí, doutora, eu queria a sua visão também sobre isso. E é que a gente tem que ficar muito ligado, né, para as pessoas que estiverem nos ouvindo, que não é necessariamente uma religiosidade. A gente não está indo lá falar sobre uma religião específica. Claro que cada um tem o seu ritual. O que é importante é entender e ter claro, como o Alexander já falou, a espiritualidade já está mais do que concebida, que ela causa, né, as pessoas mais religiosas e espiritualizadas, menor mortalidade, menor índice depressivo, menor assim, a ansiedade em menor grau, melhor bem-estar. Então, isso já está mais do que, como o Alexander falou, estabelecido nas pesquisas. E quais são os mecanismos que levam a isso? O porquê?
Então a gente sabe que a atividade física faz bem para a saúde. Por quê? Então essa explicação desse motivo, desse mecanismo que leva a essa melhora. Nossos estudos ficaram embasados em cima disso, a respeito das características, quais eram esses mecanismos, como, por exemplo, a religiosidade organizacional, que as pessoas vão à igreja, tem as pessoas que se encontram, tem aquela comunidade de apoio. Além disso, existem outras explicações, vários mecanismos que levam a essa associação. E nesse CONUPS que a gente vai trazer esse ano, que é o grande diferencial deste ano, é fazer isso no ciclo da vida. Porque quando você está perto da morte, do envelhecimento, de uma doença, é muito comum que a gente se apegue a Deus ou pense sobre esse assunto. Agora, e uma criança que está começando, né? Como é que a gente pode fazer os familiares lidar com isso de uma forma, digamos, ética, correta, onde a gente consiga buscar esse caminho, onde traga vivências e experiências positivas. Então, esse é o nosso novo, a busca desse caminho. Por isso, no CONUPS esse ano, a gente vai pegar da infância até o envelhecimento. Bom, vocês poderiam antecipar algumas coisas para a gente. Por exemplo, como a espiritualidade pode influenciar a questão da saúde mental? Então, a gente sabe que hoje em dia há literalmente centenas de estudos mostrando que as pessoas que têm maiores níveis de envolvimento religioso ou espiritual, eles tendem a ter menores níveis de depressão, menores uso de álcool ou outras drogas, menores índices de suicídio e maior qualidade de vida e bem-estar. Isso já está bem estabelecido. A questão dos mecanismos, né? A gente não sabe ao certo, há uma série de estudos, mas se sabe que as pessoas que têm alguma espiritualidade, elas têm um melhor convívio social, porque as religiões, de modo geral, enfatizam a caridade, o perdão, o convívio familiar, então isso parece que é um mecanismo importante. Outro mecanismo importante é a visão de mundo, quer dizer, a vida tem um sentido, tem um propósito, não é uma coisa aleatória, sem propósito. Então a vida tem um sentido, tem um propósito, existe uma razão de ser para a minha vida e para os problemas que eu estou enfrentando. E eu tenho recursos para lidar com isso, a ideia do que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Então eu consigo fazer isso. As práticas de oração, de meditação, que trazem um certo asserenamento, diminuição do nível de estresse e ajudando a pessoa a ter maior tranquilidade mental, até para buscar inspiração para lidar com os desafios. Então esses são alguns dos possíveis mecanismos pelo qual a espiritualidade parece impactar a saúde. Depois da Covid, a gente percebeu que a gente não é fisicamente eterno. As pessoas perceberam que há um telos, há um ponto final nessa vida física nossa. Isso certamente deve ter reforçado um pouco também a espiritualidade. Mas o desafio entre os jovens e as crianças, como vocês colocaram, como incutir também esse sentimento? Porque a pergunta que eu quero adicionar é como você adquire essa espiritualidade? A gente tem que ver que a família tem um papel muito importante. E como que a educação, a criação, a própria crença religiosa geralmente vem da família de forma inicial. Então a gente também está fazendo esse trabalho de orientação às famílias, de como abordar isso de uma forma positiva, de que não, porque tem também o que a gente chama de coping religioso negativo, onde as pessoas às vezes ficam com raiva de Deus, por que isso aconteceu comigo, há uma revolta. Todos esses pontos são importantes de serem estudados e trabalhados para que a gente consiga buscar o melhor tipo de condicionamento. E aí que tá, quando você vai falar com a família e ela entende que aquilo ali faz bem para o filho, claro que nós estamos falando de famílias que são preocupadas com as crianças, talvez elas consigam então, olha, será que isso faz bem? Como é que eu posso fazer? E aí nosso próximo objetivo é falar isso com as escolas também, que é um outro campo, aonde as crianças ficam, a gente pode então estruturar e fazer uma montagem, tanto quanto a gente fez para poder fazer como que os médicos, os clínicos, os psicólogos, fonoaudiólogos podem atuar com a espiritualidade na prática clínica. Então já tem vários protocolos desse tipo de atendimento, que você pode ensinar, mesmo um médico que não seja religioso ou espiritualizado especificamente, utilizar esses recursos para que o paciente fique melhor. Agora, por favor. Eu queria acrescentar um aspecto. Primeiro, deixar bem claro que o nosso papel enquanto profissionais e pesquisadores não é converter ninguém, nem pregar nada para ninguém. Sim. O nosso papel é entender esse aspecto da vida humana. Não existe... Eu queria até acrescentar, para facilitar a sua resposta também, é como fazer uma integração entre essa espiritualidade e as crenças individuais. Isso. Então, assim, é isso. O nosso papel é entender isso e passar para a sociedade as informações que existem, os dados científicos.
Sobre criança, isso é muito interessante. A gente tem uma ideia muitas vezes hoje em dia que as crianças e os jovens estão totalmente afastados de uma espiritualidade, de uma coisa assim. No entanto, os dados não confirmam isso. Tá? Há dados do Brasil, nós temos inclusive alguns deles, mostrando que entre as atividades mais comuns sociais que os jovens fazem é ir a grupos religiosos. 1/3 dos jovens vão a um grupo religioso pelo menos uma vez por semana. É raro outras atividades sociais com tamanha frequência. Segundo dado interessante, dado de Juiz de Fora, foi o mestrado da Vivian Hagen que a gente orientou. Nós investigamos 200 e tantas crianças aqui em Juiz de Fora, de 10 a 11 anos de idade, nas escolas, em várias escolas. E nós percebemos que essas crianças têm um alto nível de religiosidade e espiritualidade. Elas diziam, por elas mesmas, nós fizemos um ranking de 1 a 10 de coisas da vida que elas achavam importantes. Tinha videogame, futebol, escola, família, Deus, um monte de coisa. Elas, as crianças, colocavam em primeiro lugar Deus e segundo família. Interessante que os pais não achavam que as crianças fariam isso. A gente perguntou para os pais, qual que você acha que é a hierarquia de importância para as crianças? Os pais não colocaram Deus em primeiro lugar, achando que as crianças não tinham isso. Então, tem um dado muito relevante. Aí, outra coisa importante. Essas crianças que percebiam uma conexão maior com Deus, elas tinham de 5 a 10 vezes mais chance de estar na metade das crianças mais felizes da nossa amostra. Nós separamos metade mais feliz, metade menos feliz. Então, ou seja, é algo muito prevalente, às vezes natural nessas crianças. E é claro, na vida de um modo geral, muitas vezes a família levando as crianças para o seu convívio, do seu convívio religioso, espiritual, é um fator importante. E aí, para finalizar com a sua pergunta, é claro que essa espiritualidade que existe, ela vai se materializar por dentro das várias religiões, por exemplo, em que as pessoas têm essa conexão com o transcendente, certas práticas, e que vão ajudar as pessoas nesse caminho. Por favor, Natália Manso também, que é produtora do programa. Eu acho que um dos desafios, assim, escutando vocês, é que, no geral, o adulto ele tem mais a sensação a noção da finitude. Então, a gente tem um pouco dessa conexão com a espiritualidade, eu vou clamar a Deus, vou pedir, tá sempre aquela questão, é algum problema que aconteceu. É que se acentuou a partir da pandemia. Né? A criança, não, ela tem um espírito mais limpo, vamos dizer assim, né? Então, ele não tem essa noção de, preciso me organizar aqui espiritualmente, porque quando acabar eu quero ir para algum lugar. Eu acho que por isso que às vezes os pais têm essa sensação de que, não precisa, a criança não vai se conectar com isso. Talvez a criança esteja mais ligada à espiritualidade pelo simples fato dela existir, essa conexão com o divino, ou com qualquer que seja o nome que eles dão, do que com essa sensação que o adulto tem de, quando aperto o calo é quando eu vou clamar a Deus, né? Pelo que vocês estão comentando, acho que o desafio vai ser, talvez, que os pais comecem a ter esse olhar da criança também, uma espiritualidade mais conectada, né? Sem tanto clamor, assim. Na nossa pesquisa, né, Alexandra, sobre religiosidade organizacional, privada, intrínseca, quando foram avaliados, depois, né, explicar a pesquisa toda vai ficar longa, mas as pessoas que são mais religiosas intrinsecamente, que vivem a religiosidade no dia a dia, não só com essa ideia de pedir a Deus para me ajudar, mas de que eu faço por onde, eu ajudo as pessoas, eu agradeço, eu perdoo. Esses valores humanos eles são repetidos nas várias diversas religiões humanas. Quanto mais eu vivencio, mais meu nível de felicidade aumenta. Então, quando a gente fala dessa coisa da espiritualidade e a religiosidade como um meio para atingir essa minha espiritualidade, que foi dentro disso que eu falei, mais felizes as pessoas são. Então, pode ter isso tanto no adulto quanto na criança, de estar vivenciando essas experiências. E tem um dado importante, você estava comentando, acho que você tocou num ponto fundamental. Às vezes a gente acha que a religiosidade é apenas algo que alguém ensinou pra gente. E o que mostra é que as crianças trazem isso de modo natural e espontâneo. Tem toda uma discussão até filosófica, desde Tomás de Aquino, Calvino, chamado de sensus divinitatis. Será que eu tenho um senso divino de perceber o transcendente? E eu acredito que a gente tem, uma dimensão, um aspecto nosso de perceber algo que vai além desse mundo que traz aqui. E as crianças têm isso. E muitas vezes, só um outro dado bem importante, a Lisa Miller, por exemplo, ela vai trazer, ela tem vários estudos de alto padrão, um deles, só para a gente ter uma ideia, filhos de pais com depressão grave.
tá? Um estudo publicado na revista americana de psiquiatria, American Journal of Psychiatry. Filhos de pais com depressão grave, alto risco de ter depressão também, porque os pais têm depressão grave, existe um maior risco. Esses filhos que que consideravam a sua religiosidade, espiritualidade algo muito importante nas suas vidas, e era assim ao longo do tempo, seguiram as pessoas por 10 anos, esses filhos tinham 10 vezes menos chance de desenvolver um quadro depressivo em comparação com aqueles filhos que não tinham uma religiosidade como algo fundamental na vida deles. Então, seja, olha como um fator protetor. E mais, e esses filhos que consideravam a religiosidade algo muito importante, não só eles tinham menos depressão, como tinham uma espessura do córtex, que é a camada externa do cérebro mais espessa. E isso é um fator protetor, um efeito neurobiológico. Então, são coisas que cada vez a ciência tem avançado, entendendo e poder nos ajudar como fomentar cada vez mais a saúde e o bem-estar nos nossos jovens. Eu tenho uma pergunta aqui, fruto inclusive da sua entrevista à Globo News, mas antes disso, eu queria que vocês conceituassem, que estão falando de espiritualidade, o que é o conceito de espiritualidade que vocês estão trabalhando? Então, espiritualidade, nós estamos trabalhando que é a relação nossa com uma dimensão transcendente da realidade, que é considerada sagrada, a realidade última. Isso é a espiritualidade. E essa espiritualidade frequentemente acontece dentro de uma comunidade que compartilha crenças e práticas espirituais, que são as religiões. Bom, doutor, nessa entrevista que você concedeu à Globo News, você estava falando sobre uma experiência feita com 54 médiuns voluntários e eles não têm qualquer psicopatologia. E por que há essa diferença? O que vocês apuraram nessa diferença? Que são pessoas que têm o córtex, alguma parte do cérebro que é totalmente diferente? Então, como funciona isso? Muito bem. Então, dentro desse nosso estudo da espiritualidade, da religiosidade como um todo, o que tem nos interessado muito são as experiências espirituais que as pessoas têm. Essa experiência de contato com o transcendente. Então nós temos pesquisas sobre experiências de quase morte, experiências fora do corpo, experiências de curas, experiências de conversão, experiências mais diversas. Uma delas são essas experiências que as pessoas referem de ter percepção ou contato com alguém que já faleceu. Só para a gente ter uma ideia, como isso não é uma coisa de uma única religião, no Brasil, nós temos uma outra pesquisa no Brasil, a amostra da população brasileira, metade dos brasileiros já referiram ter visto, ouvido ou algum tipo de contato com alguém que já faleceu. Nos Estados Unidos o dado é exatamente igual também. Tem uma experiência universal. E tem algumas pessoas que referem isso com mais frequência, que se chama de médiums. Os médiums são das pessoas que alegam ter um contato mais contínuo, mais frequente com a dimensão espiritual, com pessoas que já faleceram. Qual foi o nosso objetivo deste estudo? Foi tentar comparar, selecionamos médiuns do Brasil inteiro que eram muito muito experientes, no mínimo 10 anos de experiência no trabalho mediúnico, que não tinham nenhum ganho material com isso, e que, além de ter essa experiência regularmente, eles eram muito bem considerados nos ambientes religiosos, onde eles eram considerados como médiuns de destaque diferenciados. Muito bem. Nós selecionamos esses médiuns e comparamos com parentes de primeiro grau, irmãos, pais ou filhos. Por que nós comparamos? Porque aí o contexto social é parecido, cultural, genético é parecido. Muito bem. E nós comparamos duas coisas. Uma, comparamos a saúde mental. Será que esses médios têm uma saúde mental pior porque eles têm a sensação de ver, ouvir coisas, etc e tal? Nós comparamos e vimos que não. Eles tinham uma saúde mental tão boa quanto dos seus parentes e, em algumas questões de qualidade de vida, até melhores. Ou seja, não tinha nenhuma psicopatia. Não tinha. Nós publicamos, inclusive, esse artigo numa das principais revistas de esquizofrenia do mundo, a Schizophrenia Research. A gente comparou e publicou mostrando que eles eram saudáveis. Tá. Agora nós procuramos ver se eles têm uma genética diferente. Será que existe alguma coisa no corpo desses médiuns que os torna mais apto a terem essas experiências de um alegado contato com a dimensão transcendente espiritual? O que nós fizemos? Analisamos todo o exoma. Exomas são os genes que sintetizam, que expressam proteínas. O que os genes fazem é ter o código para que formem proteínas que constituem o nosso organismo. É a planta do nosso organismo ali. E aí, nós analisamos dezenas de milhares de genes que expressam proteínas em todos os médiuns e em todos os seus familiares. E nós identificamos que 33 genes tinham modificações
em pelo menos 1/3 dos médios que não tinha em nenhum dos familiares. E alguns desses genes estavam presentes em 90% dos médios. Não gene. Essa alteração específica do gene, uma mutação específica, estava presente em 90% dos médios e nenhum desses familiares. Então, o que nós identificamos? Nós identificamos 33 genes que podem estar associados, que parecem estar associados com a experiência mediúnica. E só para finalizar, e para testar se isso realmente, se esses genes se mantinham, nós tivemos também uma amostra de outros 12 médiums que não tinham familiar, outros 12 médios. E testamos se esses médios também tinham esses genes. E sim, esses médios também tinham essas alterações nesses genes. Então isso está sendo publicado, agora sai numa revista científica, tem tido uma excelente repercussão no Brasil e no mundo na área. Na revista científica, é o artigo mais baixado da história da revista, então tem sido uma grande satisfação colaborar para esse tipo de investigação. Mas aí eu queria fazer uma provocação. Esses genes diferentes não seriam uma espécie de uma psicopatia? Então, essa é uma das hipóteses, mas a questão é que, claramente, eles não têm uma doença mental. Essa que é a questão. Então, ou seja, nós usamos várias variáveis. Primeiro, há outros testes, há outras pesquisas com outros grupos também que mostram que eles têm uma boa saúde mental. Já tem outros estudos. Então o que nós fizemos agora de mostrar a saúde mental deles foi só encontramos o mesmo achado que outros pesquisadores no Brasil e no mundo já acharam. Então já está claro, hoje em dia, só para dizer inclusive, eu tive a honra de fazer parte, dentro da Organização Mundial de Saúde, a força-tarefa que ajudou a criar o CID-11, a classificação das doenças. E eu trabalhei na força-tarefa que trabalhou justamente sobre diagnóstico diferencial entre essas experiências espirituais e doenças mentais. E hoje em dia já é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde que essas experiências não são patológicas, de um modo geral, são saudáveis. E nesse nosso achado foi exatamente isso. Esses médiuns tinham uma ótima saúde mental. Então, claramente, esses genes não eram de doença mental. Mas, aí que vem a questão. Esse é o primeiro estudo, nunca ninguém fez esse estudo de genética. Nós pretendemos replicar em outras amostras de médios e pessoas que têm outras experiências espirituais para ver se encontra o mesmo tipo de gene e vamos comparar sim com pessoas que têm doenças mentais também para ver se tem algum gene semelhante e quais seriam as diferenças também. O que é importante, por exemplo, quando o Alexandre está relatando, existem várias pessoas que relatam que escutam vozes. A gente eu vejo vulto, escuto vozes, só que para que ela seja alguém que tenha um transtorno mental, ela tem que ter, além desse sintoma, que a gente poderia dizer ou com delírio ou uma alucinação, outros como embotamento afetivo, uma dificuldade de relacionamento, dificuldade no trabalho, que aí entra os quadros de psicose, esquizofrenia. Então, quando fala assim, não há transtornos mentais, é porque todos esses outros sintomas foram investigados. Parece até coincidência, mas no final de semana tem um amigo meu, ele comprou uma fazenda que não teve o ciclo de escravagista, ela foi construída depois do fim da escravidão, mas na primeira semana que ele dormiu sozinho na fazenda, ele ouviu várias vozes, vultos passando, e aí ele falou, eu não acredito em vocês, eu não acredito, vocês podem dar um jeito de sumir daqui porque eu tenho coisa para fazer. Disse ele que depois disso só desapareceu. Viveu alguma experiência? O que pode ter sido isso? Tem alguma explicação científica? Porque a gente está acompanhando agora essa discussão. Não é assim, algo assim sem explicação. Vocês estão buscando essas explicações. Isso. Só para aproveitar essa parte de esquizofrenia e tudo mais, vale a pena dizer... Ele não tem nenhum problema mental, inclusive ele é assim, um CEO de grande sucesso, sabe? Então, só para a gente trazer, então, sobre essa questão de diagnóstico diferencial, inclusive vale a pena dizer que essa pesquisa ela foi coordenada, na realidade, pelo professor Wagner Gattas, da psiquiatria da USP, que é um dos maiores especialistas no Brasil na área de esquizofrenia, de neurobiologia da esquizofrenia. Então, isso tem sido muito bem investigado nesse sentido. Essa experiência que esse seu amigo teve são experiências muito comuns. Podem ter inúmeras causas. Claro, pode ser o medo, pode ser impressões que as pessoas têm, receios, pode ser uma doença mental. Mas existem, isso é um dado bem interessante, tem alguns estudos, não muito estudo, mas tem alguns estudos de pessoas diferentes que não se conhecem, que têm o mesmo tipo de percepção e de vivência num certo lugar. Os lugares mal assombrados, que se fala, né? Tem vários relatos, tem eu estou esquecendo,
um artista brasileiro famoso, eu esqueci, saiu várias matérias até do Rui Castro na Folha contando sobre isso, eu esqueci qual que é acho que o escritor brasileiro, em que ele tinha um apartamento no Rio, em que várias pessoas, totalmente diferentes, se alugava a casa e a pessoa tinha os mesmos tipos de visões e percepções que o pedreiro que foi lá depois, que não sei o que, ninguém sabia da história e todo mundo tem a mesma percepção. Então são coisas que precisam ser estudadas. Eu acho que é o seguinte, não pode existir barreira para a ciência. Barreira para a ciência é só a ética. Nós temos que investigar sem medo, mas também com muito rigor. O que nós defendemos sempre é extrema abertura, mas rigor. É isso que faz a ciência, sem dogmatismos, nem para um lado nem para o outro. E eu acho que quanto mais estudos, mais a gente vai falar sobre isso, nós leigos, né? Eu tenho uma pessoa muito, muito próxima a mim que teve uma experiência de quase morte e ela não fala, tipo assim, ela dá relatos para pessoas diferentes. Porque eu vi quando ele foi ressuscitado na mesa de cirurgia. E aí pra uma pessoa ele comenta, porque eu tava no corredor, aí me falaram, não, vai pra cá que o remédio tá aqui. Pra outras ele já falou, não, eu lembro mais ou menos, eu me vi fora do corpo. Mas ele tem um receio de falar. O que a gente percebe é que depois disso, ele mudou. É como se ele tivesse uma outra validação de vida, assim, agora tudo que eu queria fazer, eu vou fazer, porque eu já bati e voltei, vamos dizer assim. Então eu acho que essas discussões, essas pesquisas, elas servem muito para isso, assim, pra gente dar nome para esses causos que a gente escuta a vida toda, né? Essas experiências humanas, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco também sobre essas experiências de quase morte. Como a ciência está acompanhando isso e que tipo de experiências vocês obtiveram em relatos que vocês escolheram? Os estudos de experiências quase morte, a gente já tem bastante, né, Alexander? Teve você depois podia falar um pouquinho melhor, que colocaram em cima do CTI, né, onde as pessoas estiveram internadas, figuras. E aí, vários relatos dizendo que quem tinha tido essa experiência, que tinha sentido essa sensação de sair do corpo, de ver, tem relatos de pessoas que contam mesmo. Eu vi o médico falando isso, retirando. Então, todos esses estudos a gente faz são o quê? Não são coisas que a gente está inventando, são coisas que existem, as pessoas relatam, e aí que entram os estudos da ciência. E o estudo, ele não é... essas experiências, elas são experiências diferentes, né? Não é, para você ter, vamos dizer assim, um diagnóstico de algo, não sei se é essa a palavra correta, desculpa se eu estiver errada, mas cada um tem uma experiência única, né? São relatos diferentes sobre uma mesma possibilidade de acontecimento, não sei. Você colocou uma coisa que eu acho que é fundamental, como a Janaína colocou também, essas são experiências humanas universais. Todas as culturas, em todas as épocas, as pessoas têm essas experiências, independente da religião da pessoa, se ela não tem religião também. Tá? Essas experiências humanas, tá. O que acontece? Na nossa cultura hoje em dia, a ideia de que as experiências não deveriam acontecer. Isso não é correto, ou a pessoa ela é supersticiosa, ou ela tem um problema mental, está com os parafusos soltos para poder ter isso. Então a pessoa, ou então é diabólico isso. Se eu tenho a experiência, falam que é diabólico, ou eu estou doente, ou eu sou um supersticioso ingênuo, a pessoa reprime aquilo e não consegue compartilhar. E às vezes uma experiência que pode ser muito construtiva para o indivíduo acaba gerando sofrimento. Inclusive nós percebemos nessas experiências, o sofrimento frequentemente acontece, não da experiência em si, mas do medo que ela significa, do que as pessoas vão pensar. Então essas pesquisas são muito úteis para naturalizar as experiências. As pessoas têm isso. De um modo geral, na imensa maioria das vezes, não tem relação com doença mental. Pode existir em alguns casos, nós temos trabalho sobre diagnóstico diferencial, mas a imensa maioria não é. E o que tem acontecido na nossa experiência, a gente faz palestras, né, no meio acadêmico, em congressos no Brasil e no mundo. Nós terminamos a conferência sempre necessariamente... Os congressistas faziam uma fila para contar os seus casos. E sempre dizem, eu nunca contei isso para ninguém. Essa pessoa as pessoas começam a contar e ficam sentindo, poxa, isso existe então. Claro que isso existe. E talvez até por medo de ser ridicularizado. Essa pessoa fala para mim que não acredita em Deus, não acredita em nada, ele é super cético, né? Isso, então é exatamente isso. Então, existe esse caminho, e uma coisa como você falou também, e o mais interessante, essas experiências existem certas características que acontecem em todas as culturas. A experiência de quase morte é um exemplo. Ela tem relatos na China 700 anos antes de Cristo. Platão descreve no livro A República o caso de um soldado ferido que tem uma EQM, 400, 300 anos antes de Cristo. Então isso existe. E sobre o que nós temos de estudo sobre isso? Nós temos um doutorado da Mona Lisa Silva, professora de enfermagem da UFJF, que nós orientamos,
analisamos mais de 200 casos de EQM no Brasil, que trouxeram os relatos, e nós encontramos que essas pessoas tiveram essa experiência, independente de ser religioso, não ser religioso, ser ateu, tinha gente de todo tipo. E mais, na maioria das vezes, essa experiência era diferente do que eles imaginavam, do que eles acreditavam, vai contra a sua própria crença, e, para a maioria, foi a experiência mais importante que tiveram nas suas vidas. E dos 204, 203 tinham certeza que era uma experiência espiritual genuína. Só um não tinha essa certeza. Eu estou começando agora a ler o livro do Evans Wentz, que é o Livro Tibetano dos Mortos, que é um estudo introdutório de Carl Jung. Vocês trabalham também avaliando essas questões também? Assim, passam perto de vocês? Sim, com certeza. Nós temos um interesse que nós temos é de entender as narrativas espirituais nas várias culturas, e nós vemos com muita clareza existe uma espinha dorsal dessas experiências, dessas crenças que estão em todas as culturas. Você falou da universalidade, né? Isso, você vê, todas as culturas falam que nós somos mais do que essa matéria, existe a consciência algo além, que de alguma forma sobrevive, existe uma certa questão ética, da avaliação das suas próprias ações, ter consequências dessas ações, isso tudo é fundamental. O Jung, orientamos também um doutorado sobre o Jung, experiências espirituais em Jung, do Pedro Rezende, que também está disponível e é um autor muito importante que nós temos estudado também. Agora, doutores, como conciliar toda essa discussão com essa materialidade que a gente está vendo aí, sobretudo reforçada pela tecnologia? O que a gente trabalha principalmente com os pacientes, os que nos procuram, ou até com as próprias pessoas de uma maneira geral, as experiências espirituais, quando elas relatam, elas geralmente trazem muita serenidade, que é diferente de alegria, uma coisa efusiva, traz uma paz, traz uma calma. Então, a partir do momento que você deixa aberto para que a pessoa possa lhe contar, sem ter vergonha, né? Quando o Alexander chega com todo esse conhecimento, né? Ele sempre falou muito isso, tudo que a gente vai falar, a gente tem que falar muito bem falado, muito bem estudado, para quê? Porque já é um assunto delicado. As pessoas falam sobre dinheiro, sobre sexualidade, sobre escolhas de diversas, mas espiritualidade é um assunto que às vezes causa... Será que pode falar sobre isso? Então, a partir do momento que você fala isso de uma forma bem fundamentada, bem estudada, de forma ética, e aí você deixa para a pessoa, o paciente, ou quem quer que você esteja conversando, a ideia de que ele pode falar sobre as próprias experiências e aquilo vai ser acolhido, pelo menos ouvido de uma forma criteriosa, isso já realmente abre muitos caminhos, porque geralmente as experiências, né, que a pessoa fala de transcendência, onde tem ou esse EQM, igual as pessoas falam, ou às vezes escutam vozes, das vozes em si nem tem tanto medo, mais medo é do que o outro vai falar, do que o outro vai dizer, se eu posso contar ou não. Então esse objetivo é muito importante, porque a partir daí, só da pessoa poder se colocar, falar das ideias, dos valores, das próprias virtudes, isso tudo vai o quê? Vai transformando e a gente vai sendo sementinhas. Eu acho que esse medo também é muito forçado por aquela visão sartreana que a gente tem de o outro que nos define. Então, o que ele vai falar, o que ele vai achar de mim? Não é? Então, às vezes as pessoas se refluem, igual esse conhecido da Natália aí, que ficou com vergonha de falar, porque o que é que eles vão pensar de mim? Que muitas vezes, como você comentou, foi disseminado num ambiente intelectual especialmente, de que a espiritualidade é algo primitivo, atrasado e anticientífico. Se acredita equivocadamente, se dissemina equivocadamente de que a filosofia, a razão e a ciência surgiram em oposição e em negação da espiritualidade, o que é completamente falso. Quando você faz filosofia, você percebe que não é bem assim. Não, é contrário. É totalmente o contrário, né? A filosofia, quando surge, a transição do mitos pro logos, né? Quando você tem a filosofia ocidental, surge com o quê? Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, que eram profundamente espiritualizados. Sim. Né? E depois a própria ciência moderna, que surge com Newton, Galileu, Kepler, Francis Bacon, todos eles eram profundamente espiritualizados. E pelo contrário, eles diziam, isso é muito bacana, eles diziam que ao estudar a criação, eu entendo e louvo o Criador. Então eles viam a ciência como uma forma de compreender a Deus e louvar a Deus. Einstein fez essa observação também. Exato. Não, isso é muito comum. E só que as pessoas têm esse bloqueio porque aprenderam uma visão, um mito histórico dessa necessária oposição. Então, mas hoje em dia, no ambiente científico de alto padrão, isso já é muito bem aceito, essa possibilidade de diálogo, de intercâmbio, de estudo. E aí o CONUPS traz exatamente... Nós temos trabalhado no NUPES, né, o nosso Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade,
da UFJF, nós temos uma preocupação muito grande de gerar conhecimento, mas também de disseminar. Então nós temos a TV Nups, que é um canal no YouTube que tem mais de 300 vídeos de muitos principais autores no mundo sobre a área. Então quem quiser conhecer, tem a questão da TV Nups. Temos no Instagram também do próprio Nups, o nosso núcleo de pesquisa, que está sempre divulgando pesquisas, eventos nessa área. E o nosso congresso, o CONUPS, que tem esse objetivo de, isso é um dado muito importante, muitas vezes o profissional, o clínico, o professor, o pesquisador, se sente muito isolado, porque ele tem interesse no tema, mas ele não vê outras pessoas que têm receptividade. Então no CONUPS se encontram então as centenas, 500, 600 pessoas do Brasil inteiro que compartilham esse interesse, apresentam suas pesquisas, fazemos as críticas, comentários e como aplicar isso na clínica. E também, só para lembrar que o CONUPS também ele é aberto para educadores e para qualquer pessoa do público interessado que tiver interesse na área de investigação da espiritualidade. Bom, doutor, antes de encerrarmos, eu queria mostrar aqui para os nossos ouvintes e leitores que estão acompanhando pelo YouTube o livro que você assina junto com a Mariana de Abreu Costa e Humberto Schubert Coelho, Ciência da Vida Após a Morte. Qual que é o tema central desse livro aqui, que você está dizendo aqui, que vocês estão dizendo aqui? Então, esse livro, ele faz parte porque a maior parte das pessoas, como nós já comentamos, elas não têm conhecimento do que existe de pesquisa científica sobre a espiritualidade. E um dos temas centrais de todas as tradições espirituais é que há uma vida após a morte. E muitas pessoas desconhecem que existem mais de 100 anos de pesquisa científica rigorosa sobre a possibilidade de sobrevivência da mente, da consciência, da alma após a morte. Então esse livro é um livro enxuto de apenas 100 páginas, que apresenta as principais pesquisas no mundo sobre a área, para que as pessoas possam formar uma opinião bem embasada. É um livro acadêmico, mas também aberto e escrito de tal forma que o público em geral possa ter possibilidade de fazer a leitura e o entendimento. Agora, o 6º Congresso Internacional de Ciência, Saúde e Espiritualidade, que vai acontecer nos dias 4 e 5 de abril, como eu acesso? É só entrar no site conupes.com, conupes.com. Você entra lá, vai ter todas as informações para inscrição, para todas as atividades que nós teremos lá. Doutor Alexander Moreira Almeida, doutora Janaína Siqueira, olha, nós poderíamos conversar por mais algumas horas aqui, mas infelizmente o tempo não nos permite. Mas certamente há espaço para voltarem aqui, inclusive depois desse evento aqui, para ver quais são as experiências que vocês recolheram também deste evento. Eu quero agradecer imensamente a vocês e a minha colega Natália Mâncio na produção deste programa e também agora aqui também na co-apresentação. E sucesso neste evento e voltem sempre. Obrigado, a gente agradece a oportunidade, a abertura que nos foi dada aqui de trazer uma fruto de Juiz de Fora, né? É uma área que Juiz de Fora é uma referência, né? No Brasil e no mundo, na área de pesquisa e divulgação nessa área, e fazemos questão de trazer as pessoas para cá, de fazer o evento em Juiz de Fora. Muitos perguntam, por que você não faz o evento em São Paulo, Rio? Não, é Juiz de Fora. Vai ser lá no 3. Lá no 3. Isso. Muito obrigado, Obrigada, gente. Obrigada, gente. E eu agradeço aos ouvintes que nos acompanharam tanto pela Rádio Transamérica quanto pela nossa plataforma YouTube. Até a próxima sexta-feira com um novo podcast. Tribuna no Ar.